Você já imaginou ser apagada da própria vida só porque não conseguiu engravidar? Em Bridgerton, tudo bem, tudo é baile e romance, mas no corredor escuro da história real, se seu útero falhasse, você deixava de existir. Hoje eu vou te mostrar o que faziam com as mulheres inúteis da era regencial e vitoriana. E aviso, o final envolve rainhas perdendo a cabeça. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje o Steph Flix vai tocar num ponto bem sensível e que eu fiquei me perguntando quando eu vi a ideia do livro da Francesca em Bridgerton, porque ela seria uma mulher que tentava e não conseguia ter filhos. O casamento na era regencial e vitoriana não era uma decisão afetiva, com alguma lógica econômica por baixo. Era simplesmente uma transação econômica com alguma chance de afeto, se a sorte ajudasse. Era uma mulher de família boa que era apresentada à sociedade numa temporada londrina, o famoso season, com objetivo declarado e sem disfarce: encontrar um marido com renda suficiente, de preferência com título e propriedade, antes que a próxima temporada chegasse com meninas mais jovens e a janela dela fechasse. O que ela levava para esse mercado era um dote, uma reputação intacta e um corpo fértil presumido, não testado, presumido. O contrato matrimonial não perguntava sobre a saúde reprodutiva de ninguém, era assumido que mulheres jovens engravidariam, que bebês nasceriam e que a linha de herança continuaria. Ela mesma, se fosse honesta consigo, sabia que engravidar era a única forma de realmente se estabelecer naquela vida que estava começando. Não era crueldade individual, era realmente uma estrutura. O sistema legal inglês da época funcionava com a regra chamada converturi, que em português seria algo como cobertura. A ideia de que ao casar a identidade da mulher era absorvida pela do marido. Ela deixava de existir legalmente como uma entidade independente. Não podia ter propriedade em seu nome, não podia assinar contrato, não podia processar ninguém e não podia ser processada separadamente do marido. Ela era, na linguagem do direito, coberta por ele, invisível. A única forma de sair dessa invisibilidade com algum status era ser mãe, de um herdeiro, de preferência, e de muitos filhos, pelo menos, porque a mortalidade infantil era brutal. Metade das crianças não chegava aos 5 anos, mesmo nas famílias ricas, com médicos e comida boa. Então não bastava engravidar uma vez, você tinha que engravidar. Torcer para os filhos sobreviverem e, idealmente, produzir pelo menos um menino que chegasse na fase adulta. Isso não era só expectativa, era uma obrigação explícita. E quando não acontecia, o sistema inteiro que tinha sido montado ao redor da mulher começava a girar contra ela. Tá, mas o que a medicina pensava de tudo isso? A medicina do século XIX não entendia o ciclo menstrual, não entendia ovulação e nem fertilização. Os médicos da era regencial e vitoriana operaram com teorias que misturavam Galeno, que era o médico grego do século II d.C., com algumas especulações sobre nervos, fluidos e o papel do útero no controle de toda a saúde feminina. A ideia central era: o útero e os ovários são o centro nervoso do corpo da mulher. Então, qualquer coisa que acontecesse neles afetava o cérebro, os humores, o comportamento e a saúde em geral. Literalmente, acreditavam que a histeria, do grego histera, útero, era causada pelo útero se movimentando pelo corpo, sério, migrando pelo corpo e causando sintomas psiquiátricos, como se você fosse um ônibus, vai parando. E não é metáfora, era teoria médica publicada em livros, até usados em faculdades. Dentro dessa ideia, se ela não engravidava, claro que a culpa era dela, o seu marido era raramente investigado, e infertilidade masculina era um conceito que a medicina levou muito tempo para levar a sério, porque imagina, o cara ser infértil, meu Deus, é contra a masculinidade do cara. Um médico do século XIX que sugerisse ao marido de uma condessa, por exemplo, que talvez o problema fosse dele e arriscava perder o emprego. Então, o problema era dela, sempre. Os diagnósticos que as mulheres recebiam eram variados, e se você ler eles hoje, são uma lista de horrores clínicos, é sério. Por exemplo, a posição do útero estava errada e precisava ser corrigida manualmente, exatamente como você acha que eles faziam. O colo do útero estava muito fechado e precisava ser dilatado.
Outro procedimento igualmente perturbador. A mulher estava muito nervosa e precisava de repouso total, isolamento, sem leitura, sem estimulação intelectual, porque a energia gasta no cérebro roubava a energia do útero. Isso não é exagero. É o que o médico Edward Clarke publicou em 1873, com o argumento de que mulheres que estudavam latim ou matemática ficavam inférteis, porque o esforço intelectual destruía a capacidade reprodutiva. Eu tô ferrada. Também tinha os charlatões, claro, que era um mercado paralelo próspero. Na Filadélfia, no século XVIII, o médico James Graham vendia uma cama celestial vibratória que prometia curar a infertilidade. Custava 50 libras à noite, que em valores de hoje seria uma fortuna. Ervas, banhos de lama, passes magnéticos, sangrias, purgativos. Se a mulher não engravidava com o tratamento, a conclusão era que ela não tinha seguido as instruções direito, ou que o problema era moral, ou era punição de Deus. Ou seja, a medicina da época classificava infertilidade como doença feminina por definição. E a mulher absorvia esse veredito não só como um diagnóstico médico, mas também um julgamento de caráter. Uma mulher infértil era descrita pelo pessoal da época como mais masculina, mais dominadora, mais visível em espaços públicos, mais propensa a ser infiel. Era o retrato de alguém fora do lugar social que lhe cabia. E do julgamento médico para o julgamento social era um passinho curtinho, porque a medicina era cruel, mas era privada, eram as paredes do consultório. A sociedade era cruel em público. O primeiro nível era o silêncio constrangedor. Uma mulher casada há 2 ou 3 anos, sem filhos, começava a notar que as conversas mudavam quando ela entrava no cômodo. As mulheres com filhos formavam um grupo na qual ela era naturalmente excluída, por falta de assunto compartilhado, por desconforto, por aquela crueldade suave de quem não sabe o que dizer, então não diz nada. Os relatos das mulheres do período descrevem exatamente isso, a sensação de ficar fora, do lado de fora, de algo que todo mundo tinha acesso menos elas. O segundo nível era a posição dentro da casa do marido. Na estrutura das grandes propriedades inglesas, a esposa sem filhos era tecnicamente senhora da casa, mas sem o peso que herdeiros dariam ao papel dela. As sogras, cunhadas, a família do marido em geral, observavam e comentavam, não necessariamente com crueldade explícita, às vezes com pena, o que era ainda mais difícil de suportar. A mulher que não engravidava era, no olhar da família do marido, alguém que tinha falhado na entrega principal do contrato matrimonial. O terceiro nível, e é esse que muda tudo, era a questão do divórcio, que na era regencial era quase impossível. Antes de 1857, quando o Matrimonial Causes Act reformou o sistema, conseguir um divórcio pleno na Inglaterra precisava de um ato do parlamento. Então era o seguinte, o marido processava o amante da esposa num tribunal civil por conversação criminal, ou seja, ele tinha que provar o adultério. Depois obter uma separação legal num tribunal ligado à igreja. Depois levar uma petição ao parlamento, para depois receber a sanção do rei. Todo esse processo durava anos e custava fortunas. Entre 1750 e 1857, só 285 pessoas conseguiram um divórcio completo na Inglaterra inteira. Uma média de 2,5 por ano. E a infertilidade não era motivo para divórcio. O que ele podia fazer era uma separação informal, onde os dois viviam em casas separadas, geralmente com ela recebendo uma pensão e perdendo qualquer posição social. Ou podia simplesmente ignorá-la, manter o casamento no papel, administrar uma propriedade e ter uma amante que lhe desse filhos bastardos que nunca herdariam nada, mas pelo menos provavam que o problema não era ele. Também tinha anulação, que era tecnicamente diferente do divórcio, declarava que o casamento nunca tinha sido válido, apagava, como se ele nunca tivesse existido. Mas a anulação tinha motivos específicos. Casamento sob ameaça, coerção, parentesco proibido entre os cônjuges ou a impotência do marido. Detalhe, impotência do marido. E essa impotência era verificada por médicos, num procedimento bem humilhante e documentado nos tribunais eclesiásticos da época. O sistema conseguia a proeza de ser punitivo para as mulheres e brutalmente invasivo para os homens quando eles eram um problema. Então, o marido de uma mulher infértil estava na prática preso e ela estava presa com ele, numa posição de culpa permanente e status daqui para frente só para baixo.
Claro que tinham saídas não oficiais, a mais comum era a adoção informal. Pegar um sobrinho, uma sobrinha, um filho de parente mais pobre e criá-lo como filho da casa sem que houvesse registro de nada. A adoção formal, né, a adoção mesmo, não existia no direito inglês até o século XX. O que existia eram arranjos familiares, onde a criança era apresentada à sociedade como herdeiro do casal, com aceno discreto, universal, de que todo mundo sabia o que estava acontecendo, mas ninguém falava nada. Outra saída era wet nurse, a ama de leite, que existia há séculos, mas que no período regencial começou a se expandir para algo mais próximo de acordos de maternidade por procuração, onde mulheres pobres eram pagas para engravidar de bebês que seriam entregues à esposa estéril da família rica. Não tinha nomenclatura legal para isso, não tinha proteção para ninguém, nem para a mulher pobre que entregava o filho, nem para a criança e nem para a esposa que recebia. Era tipo um mercado informal, movido por desespero e dinheiro. E tinha o caso mais triste de todos, a mulher que simplesmente envelhecia dentro do casamento sem filhos, perdendo relevância social aos poucos, tornando-se invisível da forma mais completa possível, não por morte, mas por irrelevância. Presente nos salões, mas não mais objeto de interesse de nenhum tipo. Exatamente aquilo que o sistema tinha definido como o destino de quem não cumpria a função principal. Tem uma camada dessa história que ainda é mais silenciada do que ser infértil e que eu preciso trazer. Porque sem ela o quadro fica incompleto. O que acontecia com as mulheres que engravidavam, mas não mantinham a gravidez, tipo abortos espontâneos? Eles eram extremamente comuns no século XIX. Os pesquisadores modernos estimam que entre 20% e 30% das gestações terminavam assim. Um número provavelmente subestimado, porque muitas gravidezes precoces não eram reconhecidas como tal. Às vezes elas nem sabiam que estavam grávidas e perdiam. Numa época sem diagnóstico de gravidez, sem cuidado pré-natal estruturado, com uma nutrição horrível até nas famílias ricas e com essas doenças infecciosas, inclusive sífilis, DSTs, circulando livremente, perder um filho era uma experiência que a maioria das mulheres casadas enfrentava pelo menos uma vez. Isso não era falado na sociedade, né? Até elas escreviam nas cartas, perdi mais uma esperança, escreveu uma mulher inglesa no período sem dar detalhes. Isso era processado em silêncio, enquanto a vida social continuava como se nada tivesse acontecido. A sociedade não tinha uma linguagem pública para o luto do bebê que morreu antes de nascer. A mulher que tinha perdido, o terceiro filho antes do quarto mês, aparecia no baile da semana seguinte com o vestido certo e o sorriso adequado, porque era o que se esperava. E a repetição de perdas gestacionais, que hoje a gente chama de abortamento habitual, era interpretada de formas que eram punições adicionais. Ou a mulher estava sendo castigada por algum pecado, ou ela era fraca demais para manter a gravidez, pela teoria dos nervos, né? Aparecia aqui também com médicos prescrevendo mais repouso, mais isolamento e menos atividade intelectual. O problema era o alimento, o ar, o exercício físico. Nunca o acaso, nunca a biologia, sempre a mulher. Para vocês terem ideia, tinham mulheres da aristocracia que perderam 5, 6, 7 gestações. Engravidavam e perdiam em ciclos repetidos por anos. Os registros médicos privados, cartas para médicos e para amigas, mostram mulheres pedindo ajuda com uma desesperança crescente, enquanto os maridos pressionavam por mais tentativas e os médicos continuavam prescrevendo tratamentos que não funcionavam para problemas que não entendiam. E por baixo de tudo isso corria uma corrente de vergonha que era específica desse período. A ideia de que a incapacidade de manter uma gravidez era uma falha moral, além de uma falha física. A mulher que perdia bebês de forma repetida era olhada com aquela mistura específica de pena e desconfiança que a sociedade vitoriana reservava para quem não conseguia fazer a coisa mais básica que se esperava dela. O que isso liga com rainhas como a Catarina de Aragão e Ana Bolena, e o que acontecia com as condessas inférteis de Bridgerton é a mesma estrutura. O corpo da mulher era um instrumento a serviço de uma função que ela não controlava, diagnosticado por homens que não entendiam o que estavam diagnosticando, julgado por uma sociedade que definia o valor dela pelo resultado de algo que a biologia determinava e a medicina não sabia consertar.
E quando o instrumento não entregava o resultado esperado, o sistema encontrava um jeito de responsabilizar a mulher. Isso não é uma história Tudor, não é uma história regencial ou vitoriana. É um padrão que atravessa todos os períodos, porque a premissa de que o útero da mulher é um bem público com função determinada não mudou de um período para outro, mudou a punição, o isolamento social virou exílio, o exílio virou anulação, a anulação virou cadafalso, mas a lógica era a mesma. A diferença entre a Condessa de Bridgerton e a Catarina de Aragão é só a altitude da queda. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Nós temos vídeos todos os dias, às 8 horas da noite. Se você gostou muito, e eu espero que você tenha gostado, se torna membro, me ajuda a continuar trazendo conteúdos de qualidade todos os dias para vocês. Porque vocês sabem, conteúdo de história é às vezes bem difícil de você conseguir ganhar dinheiro nesse lugar. E é bem complicado. Enfim, eu te espero para o próximo Steffi Flix. Um beijo grande.